Miqueias. Dados de orientação para Miqueias. Conteúdo: oráculos alternados de destruição sobre Israel e Judá, por sua idolatria, suas injustiças sociais e as esperança futura, por causa das misericórdias de Javé. Profeta Miqueias, um profeta judeu de Moresete, cidade de cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. ênfase: a ameaça do juízo divino pela transgressão à aliança de Javé. Javé como um Deus de justiça e de misericórdia, justiça, misericórdia, que defende a causa do pobre e exige que seu povo faça o mesmo. Após o juízo, Javé vai restaurar Jerusalém por meio do rei davídico prometido, Javé como Deus de todas as nações. Visão geral de Miqueias. O livro de Miqueias, sexto no livro dos 12, é uma da coletânea e um arranjo cuidadoso e único de oráculos proferidos por Miqueias durante um período aparentemente longo. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Foi dado bem antes da queda de Samaria, em 722 a.C., enquanto capítulo 1, versículo 10 ao 16, traça a marcha de Senaqueribe, que ocorreu em 701. Veja em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, e capítulo 19, versículo 37, Isaías, capítulo 36 e 37. Sua singularidade está em seu arranjo, não necessariamente cronológico, que alterna oráculos de juízo e esperança futura. Basicamente, Miqueias, capítulo 1, 2, 3, 5, 6 e 7, marcados pelo chamado para que ouçam em 2:1, 3:1, 6:1. Os oráculos em 1:2 a 2:11 são principalmente pronunciamentos de juízo divino sobre Samaria e, em especial, Jerusalém, as capitais representadas os dois reinos. Eles concluem com uma breve promessa de restauração futura, capítulo 2, versículos 12 e 13. O segundo conjunto é introduzido por uma breve coletânea de 3 oráculos de destruição, capítulo 3, versículo 1 a 4, capítulo 3, versículo 5 a 8, capítulo 3, versículo 9 ao 12, e termina com sua coletânea mais longa de oráculos de esperança, capítulo 4, versículo 1 a 5, capítulo 5, versículo 15, os quais se concentram no rei davídico messiânico prometido. O terceiro conjunto é mais uniformemente dividido entre ameaça, capítulo 6, versículo 1 a 16, e esperança, capítulo 7, versículo 8 ao 20, sustentado pelo lamento de Miqueias sobre a decadência de Israel, capítulo 7, versículo 1 a 7. Conselho específico para a leitura de Miqueias. 4 questões são cruciais para uma boa leitura de Miqueias. Em primeiro lugar, o arranjo em si não somente oferece a você um suporte para a leitura do texto, como também diz algo sobre a própria teologia de Miqueias, que espelha Deuteronômio 28 a 30. No cerne das coisas, como em Oséias, está a tensão dinâmica entre a necessidade do juízo divino, maldições, por causa da transgressão de Israel e a aliança com Javé. É o anseio de Javé por abençoar seu povo, porque eles são dele. E também por causa do caráter do próprio Deus, compaixão, misericórdia e perdão. Veja capítulo 7, versículo 18 ao 20. Miqueias mesmo está, por assim dizer, dividido e unificado por essa realidade dupla. A composição final do seu livro destaca essa tensão, mas conclui com uma nota clara de esperança futura. Em segundo lugar, como é válido para a maioria dos profetas, a história política do período desempenha um papel especialmente importante na compreensão dos oráculos. Miqueias é um quarto dos profetas do século XVIII a.C., uma geração após Oséias e Amós, e um contemporâneo mais jovem de Isaías. Os dias tranquilos que caracterizaram os reinados
Jeroboão II e Uzias. Agora se foram, e todas as sementes de decomposição e de destruição final estão brotando. À medida que a idolatria e a injustiça social condenadas por Oséias, Amós e Isaías avançam rapidamente. Ao mesmo tempo, a Síria torna-se uma ameaça constante no cenário internacional quando começa a reassumir o poder no mundo do Oriente Próximo. Veja, conselho específico para a leitura de Isaías, página 172. Desse modo, a Síria emerge no horizonte em Miqueias, mas seu papel é ambivalente. Embora veja agente de Deus para o juízo sobre Samaria, capítulo 1, versículos 6, 7, 10 ao 16. Ela fracassará contra Judá, capítulo 5, versículos 5 e 6. E por fim, experimentará o juízo divino, capítulo 5, versículo 15, capítulo 7, versículo 10. Em paralelo, assim como em Isaías, a antecipação do poder da Babilônia também é profetizada, capítulo 4, versículo 10. Em terceiro lugar, note em particular as razões para o juízo sobre Judá, como no caso de Isaías e Amós. As questões são duas: a idolatria, 1:7, 5, 12 ao 14, e injustiça social, capítulo 2, versículo 1, 2, 8 ao 11, capítulo 3, versículo 1 a 3, versículos 8 a 11, capítulo 6, versículo 10 ao 12, capítulo 7, versículo 2 e 3. Bastante importante para Miqueias é o papel da terra prometida como herança, o que aqui segue em duas direções. Capítulo 1. Exílio da terra como parte da maldição pela infidelidade a Javé. Capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 9 e 10. Veja Deuteronômio, capítulo 28, versículos 25 a 42. E segundo, infidelidade propriamente. À medida que os líderes e os barões privam os pobres das zonas rurais, sua herança tradicional, capítulo 2, versículo 2 e 9, capítulo 3, versículo 2, 3, 9 ao 11, capítulo 6, versículos 10 ao 12 e 16, capítulo 7, versículo 2. Em quarto lugar, o papel prometido de Israel na bênção das nações, Gênesis capítulo 2, versículo 1, versículo 3. É levado muito a sério por Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 4, capítulo 7, versículo 11 a 13. Esse é o juramento feito a Abraão, capítulo 7, versículo 20. A palavra final do livro. E esse é o papel supremo do rei messiânico, que será agente de Deus para a paz das nações, capítulo 5, versículo 5. Note, portanto, que os capítulos 4, versículo 5, que expressam esperança futura, em termos messiânicos, encontram-se no cerne do arranjo atual. Deste modo, o primeiro e o segundo oráculo de esperança centraliza-se especificamente no rei messiânico vindouro, capítulo 2, versículo 3, capítulo 5, versículo 1 a 6. E Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É citado em Mateus, capítulo 2, versículo 6. O evangelho, que está particularmente preocupado com o papel do Messias em favor das nações, Mateus capítulo 28, 19 e 20. Por fim, você também deve notar que 100 anos mais tarde, o oráculo em Miqueias 3,12 é citado por alguns anciões contra o rei Joaquim, que desejou tirar a vida de Jeremias, Jeremias 26, 17 ao 19. Uma passagem que também sugere que a pregação de Miqueias foi parte responsável pelas reformas comandadas por Ezequias, 2 Reis 18, 1 ao 8. Uma caminhada por Miqueias. Capítulo 1, versículo 1, título. Note aqui, 1. A ênfase a essa palavra como sendo de Javé, por meio da instituição de Miqueias, de Moresete, rural, não Jerusalém. 2. O tempo em que se dá. E 3. O assunto em que se trata. Capítulo 1, versículo 2 ao 16. Primeira série de ameaças contra Samaria e Jerusalém. Observe como a primeira palavra, capítulo 1, versículo 2, dá o ritmo ao todo, chamando toda a terra a escutar Javé.
Segue-se um oráculo que começa com Javé como o divino guerreiro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Mas agora contra o seu próprio povo, cujos pecados centralizam-se nas cidades capitais de Samaria e Jerusalém, capítulo 1, versículo 5. A ameaça de destruição, nesse caso, é especialmente dirigida contra Samaria por sua idolatria, capítulo 1, versículos 6 e 7. A segunda ameaça, capítulo 1, 10 ao 16, que começa com a resposta do próprio Miqueias a ela, capítulo 1, versículo 8 e 9, é contra Jerusalém, expressa em maravilhosos trocadilhos. Veja as notas textuais da NVI. Sobre as cidades de Senaqueribe, havia destruído em sua vinda até as portas de Jerusalém, capítulo 1, versículo 12. Embora não se refira ao resultado da invasão de Senaqueribe, a palavra final de ameaça é exílio, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2, versículo 1 a 11, as razões para o juízo. Observe cuidadosamente a mudança de narradores. Miqueias, capítulo 2, versículo 1 e 2, Javé, capítulo 2, versículo 3 e 4, Miqueias, capítulo 2, versículo 5, falsos profetas, capítulo 2, versículo 6, Miqueias, capítulo 2, versículo 7, a parte A, Javé, capítulo 2, versículo 7, a parte B ao 13. Note como a palavra de destruição e suas reações, e as suas razões. Injustiça social da parte dos barões vem primeiro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Seguidas pela ameaça de Javé, expressa em termos de a terra sendo deles tirada. Capítulo 2, versículo 3 a 5. O próximo oráculo é o juízo divino contra as falsas teologias dos profetas que se uniram aos barões. Capítulo 2, versículos 6 a 11. Capítulo 2, 12 e 13. A primeira palavra de esperança. Em resposta direta aos versículos 3 ao 5, essa primeira palavra de esperança para o futuro é expressa em termos do ajuntamento do povo novamente com o rei messiânico à frente. Capítulo 3, versículo 1 a 12. Segunda série de ameaças e razões. Com essa coletânea de 3 oráculos, capítulo 3, versículo 1 a 4, capítulo 3, versículo 5 ao 7 e capítulo 3, versículo 9 ao 12. Miqueias agora se concentra no papel dos líderes e profetas, que promovem justiça social por meio de suas políticas e profecias. Note que o próprio papel profético de Miqueias é inspirado pelo Espírito, capítulo 3, versículo 8, veja 2,7, e que a palavra final, 3,12, é um juízo contra Sião, Jerusalém ao seu tempo e seu templo. Capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 15. A segunda palavra de esperança, o reino e o rei messiânicos. Como parte central do livro, e agora em resposta direta, capítulo 3, versículo 12, essa série de oráculos começa com a restauração messiânica prometida de Sião, quando a palavra de Deus avançará e as nações se reunirão para ouvi-la. Capítulo 4, versículo 1 a 5. Veja Isaías 2, 1 a 4. Na sequência, temos primeiro um longo oráculo prometendo o retorno após o exílio, com a destruição das nações oponentes. Miqueias, capítulo 4, versículos 6 a 13. Capítulo 2. O papel central do rei messiânico na restauração. Capítulo 5, versículo 1 a 6. 3. O triunfo dos demais exilados sobre seus inimigos, proporcionando a vida e morte. Capítulo 5, versículos 7 ao 9. E 4. Um oráculo final, no qual Javé purifica Judá. Capítulo 5, 10 a 14. E pune seus inimigos. Capítulo 5, versículo 15. Capítulo 6, 1 a 16. O processo divino contra Jerusalém. A terceira palavra de ameaça. Aqui, Javé leva Israel ao tribunal. Não é o acusador, mas também o juiz. As montanhas servem de júri, capítulo 6, versículo 1 a 13. O processo de acusador se dá por meio da lembrança dos episódios essenciais da redenção de Israel. Todos os atos de Javé, capítulo 6, versículo 4 e 5. Usando
a linguagem da liturgia do templo, Salmos 15, 1, 24, 3, a defesa responde com promessas de maior devoção religiosa, Miqueias capítulo 6, versículos 6 e 7. Note a intensificação gradual da oferta deles. Ao que Javé responde, lembrando-se do que já sabem sobre o caráter divino que eles devem imitar, capítulo 6, versículo 8. O juízo 6,16 baseia-se no fracasso de Israel, precisamente nesse ponto, capítulo 6, versículo 9 a 15. Capítulo 7, versículo 1 a 7, o lamento de Miqueias. Mais uma vez, veja 1:8, Miqueias lamenta a queda inevitável de Jerusalém, mas sua palavra final é de esperança, capítulo 7, versículo 7, e serve de transição para a conclusão do livro. Capítulo 7, versículos 8 ao 20, a terceira palavra de esperança. Esperança para o futuro é a única palavra de Miqueias. Começa com uma expressão de Israel retornando do exílio, agora cumprindo o seu papel para as nações, capítulo 7, 8 a 13, e conclui com uma oração de Miqueias, capítulo 7, versículo 14, e a resposta de Javé, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Observe especialmente como a conclusão, capítulo 7, versículo 18 ao 20, é expressa em termos do caráter de Javé das promessas prévias a Abraão e Jacó. Não há nenhum Deus como Javé, que perdoou o pecado e se esquece da transgressão. O livro de Miqueias é uma representação profética maravilhosa dos aspectos essenciais da história bíblica, tanto em sua expressão no Antigo Testamento quanto em sua antecipação ao Novo, com o Messias prometido e a restauração do seu povo.